Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades Com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o antiquado Professor Mauri. Aô, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que toda sexta-feira está no seu feed. Recadinho rápido antes de chegarmos nas Top 10 leis mais antiquadas vigentes no Brasil. Continuamos com nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Óbvio, pode ser o Top 10. Óbvio, pode ser um podcast da Rede Geek, como Eu Não Acredito, ou Saque, ou Quarentenados, ou Update. Pode, mas pode ser qualquer podcast. Quando você compartilha, você ajuda a podosfera a crescer. Fácil assim. Sem contar que você tá compartilhando cultura, compartilhando informação. Conteúdo de graça! De grátis. De graça! Quer coisa melhor que coisa de graça, Tato? O brasileiro adora coisa de graça. Acho que todo mundo adora uma coisa de Porque graça. faz até fila e tal. A gente tem a se expressão bate. de graça até injeção na testa. Porra, velho, é isso aí. Você tem que falar, galera, ouve podcast. É de graça. É de graça, esse é um bom argumento. Caramba. Ouça o Top 10 leis mais antiquadas. É de graça. Por favor, compartilhe desse jeito. Nossa, isso realmente ajuda, Mauri. Eu tô quase agora ouvindo o podcast por conta disso. Mais que isso, é só se ganhar um brinde, né? É de graça e você ainda ganha um brinde. Ah, isso é de sacanagem. Mas pra ganhar o brinde, você tem que escrever na nossa lista de aniversariantes. É. Essa semana vamos falar das leis mais antiquadas. A lei, né, que é aquela regra que cola e mantém a sociedade erguida, dizendo a todos o que podem e o que não podem fazer, além de orientar de como podem fazer essas coisas. Com mais de 180 mil normas legais vigentes no Brasil, é risível pensar que alguém saiba do que todas elas se tratam. E é graças a esse pesadelo burocrático que a máquina republicana de qualquer país ocidental que pudemos fazer esse top 10, elencando leis mais antiquadas que ainda não foram revogadas. Mais que deveria. Não, você deveria ser obrigado a começar por essas 10 aqui, que, meu, é um absurdo. E a classificação desse top 10 foi feita com base no quanto a lei em questão é antiga e ou, né, no caso, inadequada aos tempos atuais. Você vai se surpreender o quanto elas são inadequadas. É bem complicado. Dá até vergonha em algumas delas. Dá até vergonha mesmo. Eu até queria fazer já uma menção honrosa, Tato, que a gente deveria acabar com uma lei que é extremamente inadequada, que é uma lei brasileiríssima, que é a lei de Gerson, né? Não, mas isso não é lei. Não é lei. Isso não é lei. Mas pra algumas pessoas, pelo jeito entendeu? Né? É que a gente tem alguns conceitos complexos no Brasil, como a lei de Gerson. E, por exemplo, a parada da lei pegar ou não pegar, isso também é uma parada muito brasileira. Mas a gente vai falar aqui de leis que são vigentes. E se você, aí do outro lado, é um advogado, uma advogada, é alguém que estudou direito, quer compartilhar seu ponto de vista com a gente, você pode enriquecer ainda mais esse conteúdo mandando um áudio se identificando, falando seu nome, idade, cidade e profissão para o WhatsApp 11 98765 6950. Aceitamos críticas construtivas e elogios. É isso aí, mande seu comentário, deixa o nosso conteúdo ainda mais rico. Mas então faz aí a sua lista, porque vai começar o Top 10. 10. Colocação, senhoras e senhores, a lei do achado. Essa é a minha lei favorita. Cara, essa não pode ser revogada. Não, cara, isso é uma parada que se o brasileiro médio descobre, acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Se o brasileiro descobre, acabou o Brasil. Acabou-se o mundo. Mas vamos lá. O artigo 1234 do Código Civil estipula que a pessoa que encontrar um item perdido, qualquer item, pode ser um celular, carteira, chaves, qualquer coisa, essa pessoa tem direito a receber uma recompensa não inferior a 5% do valor do objeto perdido.
proibido. Então, se o Mauri perder a chave, quanto custa uma chave, Mauri? Ah, sei lá, R$5. Então eu vou falar. Eu te devolvo a sua chave. Eu te devolvo a sua chave, mas você precisa me pagar um valor de pelo menos 5% desses R$5. E aí eu posso falar, beleza, tá aqui então 5% desse valor que a gente não sabe fazer as contas. Mas o ponto é que, se o Mauri falar, não vou pagar esses 5%. Se a pessoa que é dona do objeto perdido se negar a pagar a recompensa, a pessoa que achou esse objeto não é obrigada a devolver. É isso mesmo. O item perdido é considerado, perante a lei, como algo abandonado. Ou seja, nós temos uma lei que confirma que achado não é roubado. Malandro, é muito Brasil. Isso, achado não é roubado. Eu tenho uma lei pra provar isso. Me pague a recompensa. Não adianta falar, tem criança doente. Não. É recompensa. Qual o valor do cachorrinho? Qual o valor de um iPhone? Perdi um iPhone. 5%, dá uns 2 milhões de reais. Pô, 2 milhões de reais, Mauri. Ou você me dá 2 milhões de reais, ou o iPhone é meu. Já era, achado não é roubado. É um achado. 9. Na nona colocação, vamos com a lei da melancia. Melancia, que é uma das minhas frutas prediletas, viu? Melancia que era a família do pepino, sabia? Ah, sim, aquela... Pepino doce. que é bem aguado, né? Mas eu gosto de melancia. E de pepino. Também, eu gosto bastante de pepino. Você gosta da família inteira. Eu então. gosto da família inteira, mano. Mas o ponto é que em 1894, a melancia foi proibida na cidade de Rio Claro. Ainda bem que eu não fui fazer faculdade lá. É isso aí. Proibidona. Chega de melancias em Rio Claro. Tipo álcool na proibição dos Estados Unidos. Não pode ter melancia em Rio Claro. Não entra. Não entra. Chegou no limite da cidade, você tenta empurrar a melancia, ela volta, Mauri. Nossa, mano. Acontece que no final do século XIX, a melancia era suspeita de ser agente transmissor de tifo e febre amarela, doenças que arrasaram o país na época. E o melhor, essa lei está ainda vigente, mais de 100 anos depois. Então, se você gosta de melancia, fique longe de Rio Claro. Você pode ser um contraventor. Que isso me lembra a lei que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é proibida a entrada de queijo Minas. Né? Se você vai pra Minas Gerais e traz um queijo Minas de lá, cruza a fronteira, você tá fazendo tráfico. É proibido, porque as leis sanitárias do estado de Minas é diferente da de São Paulo, e aí você não pode entrar com queijo Minas porque ele não atende às regras do nosso estado, e aí o queijo Minas é proibido aqui. Se você for num mercado aqui em São Paulo, reparem, tem queijo Minas. Fala, mas tem queijo Minas no meu mercado. Não vai estar escrito queijo Minas, vai estar queijo tipo Minas. Ah, ou queijo frescal. Aí ele segue os padrões de São Paulo, só que ele não pode levar o nome Minas, porque também isso faz parte de uma receita mineira. Então a gente não pode usar o nome e eles não podem vender aqui. É louco, né? Então depende de onde que você tá em São Paulo, não dá pra comer nem melancia nem queijo. Que é um absurdo. 8. Oitava colocação, senhoras e senhores, fiquem atentos para o código de posturas. Tipo, tem que ficar com a coluna ereta, tem que fazer RPG, qual que é o rolê? Isso aí, um braço de distância de preferência. Na verdade, tem que ser 2 metros agora. É, agora. Mas é quase isso, viu, Tata? É quase isso. Em 12 de maio de 1968, o prefeito da cidade de São Luís, no Maranhão, decidiu que estava cansado da farra alheia. É muita festança. É muita farra, essas orgias aí, maluco. As bagunças badernas. O código de posturas foi decretado que, entre outras coisas, era proibido o uso de máscaras em festas, senhor Tata. Como é que é? Você não podia usar máscaras em festas, com exceção, óbvio, do carnaval ou licenças especiais das autoridades. Você não podia fazer um baile de máscaras. Não, proibido. Isso é coisa de arruaceiro, de pessoas que querem fazer farra. É um absurdo. Mas pegou ou não pegou? A medida como um todo, ela não foi muito popular, né? Mas o prefeito a todo custo tentava justificar, né, que tirar as máscaras ajudava a identificar a bandidagem. Ah, sempre é culpa dos bandidos. Ah, os criminosos. Tire as máscaras! Tire as máscaras! Quem tá fazendo direito não tem o que esconder. É complicado o negócio. Por isso, fique em casa e se sair, use máscara. Use máscara, não, as máscaras são importantes. 7. Na sétima
última colocação desse top 10, vamos com a Lei dos Direitos Adquiridos de 1892. Ah, que delicinha, essa lei é boa, direito adquirido. Não parece ser positivo? Pô, eu já tenho direito adquirido, não podem tirar de mim. Exatamente. Isso é positivo. Então, essa é a impressão que dá no nosso coraçãozinho. Mas vamos lá. Artigo 1º. Os direitos já adquiridos por empregados inamovíveis ou vitalícios e por aposentados na conformidade de leis ordinárias anteriores à Constituição Federal continuam garantidos em sua plenitude. Aí já foi adquirido. Mas o problema é que essa lei só protege os direitos de pessoas que trabalhavam antes da proclamação da República. Caramba, trabalha bastante tempo, mas já tinha República. Foi assinado por Floriano Peixoto e o texto assegura a manutenção de benefícios obtidos no Império, independentemente das normas adotadas na nova República. Que absurdo, mano. Eles, beleza, faz a sua República aí, mas os nossos direitos aqui estão garantidos. Ai, que felas da mãe. E sim, essa lei ainda está vigente, talvez defendendo os direitos de algum fantasma que assombra casarões antigos na região do Rio de Janeiro, porque, né, quem que trabalhou na época do Império quer os seus direitos que garantidos. Direito aí? Será que vale pros filhos, pros netos? Isso. E eu não duvido, viu? Nossa. 6. Na sexta colocação, senhoras e senhores, você pode pagar uma multa em réis. Não pode, porque não tem o réis, Maurício. Mas a lei pede que o pagamento seja feito em réis, tá? E não é uma, não. Não é reais, Não, réis. Réis, é isso aí. Não é uma lei só, não. São várias. Aqui, alguns exemplos do nosso Código Processual Penal, que foi criado em 1941, que cobra as suas multas em réis. Vamos ver o que dá multa em réu. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa, de 100 a 500 mil réis a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Quer dizer, que se o juiz quiser, dá pra pagar em réis. Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob a pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo a escusa atendível. Essa, eu não sou advogado, não tenho a menor ideia do que se trata. Mas você também não é perito, né? Então... Eu também não sou, E também não fui nomeado por nenhuma autoridade, então tá tudo bem. Tato, eu te nomeio. Você não é muita autoridade, mas tudo bem. Artigo 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas. No caso de erro inexcusável, rejeitada, evidenciando-se a malícia do recipiente. E a este será imposta a multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Eu não sei quem teria réis pra pagar todas essas multas, e eu também não entendi nenhuma dessas leis, então tá tudo bem. Cara, é muito tenso, né? Pensar que o nosso sistema judiciário ainda tem que lidar com essas questões, né? Com textos ainda que não foram adaptados ou leis que são vigentes que não fazem o menor sentido e ainda fazem esse tipo de cobrança. Aí você deve estar pensando, beleza, então se eles estão cobrando em réis eu não vou precisar pagar a multa. Na verdade, eles fazem a conversão na hora, pegam uma calculadora e fazem a conversão. E se você acha que é pouco dinheiro, não é não. Por exemplo, aqui o artigo 101 aí que fala que você pode pagar até 2 contos de réis. Se fosse feita a conversão hoje, essa multa seria equivalente a 246 mil reais. Nossa senhora! Quando você fala 2 conto, pelo menos aqui em São Paulo, parece que tá falando 2 mil reais, né? Ou 2 conto, tipo 2 reais também pode ser 2 conto. Dá 2 conto aqui rapidão. Nossa, 2 contos são 246 mil reais. Eu queria fazer essa conversão aí. Quanto você ganha por mês? 2 contos? Nossa senhora. 2 contos por mês, você tá aceitando. Olha, quanto você aceita nesse trampo? 2 contos, só que de réis. Fechou? Claro. 5. Na quinta colocação, é proibido ter formigueiros.
Mas se eu quiser criar as minhas próprias formigas, Tato? Eu não posso? Mauri, eu não quero ser indelicado, mas você provavelmente cria suas próprias formigas. Assim, eu deixo cair farelo de pão em todos os lugares que eu passo. Você é gordo, né, Mauri? Você levanta do sofá, tá alimentando as formigas. Tá que a sorte é que a cachorra vai atrás limpando o trabalho. É tipo um tamanduá moderno. Mas a parada é que o governo brasileiro odeia formigas e aparentemente iniciou uma guerra contra elas bem antes do jogo do Exterminador do Orson Scott Card. É verdade, ele luta contra as formigas, os insetos, né? Quem não assistiu ainda, Ender's Game é bem divertido. Mas o ponto é que diversos municípios brasileiros têm leis que proíbem a existência de formigueiros nos imóveis dos moradores da cidade. Por exemplo, em Rio Claro, olha Rio Claro aí de novo. Cara, eu não posso comer melancia e não posso ter meu formigueiro. Existe uma multa de 2,5% sobre o valor de um salário mínimo que poderia ser cobrada do cidadão rebelde se ele tivesse um formigueiro. E essa lei existe desde 1965. Oh, mano, não é absurdo isso. Já no Código de Posturas da cidade de Sinop, no Mato Grosso, o artigo 105 do capítulo 6 atesta que todo proprietário de terreno cultivado ou não dentro dos limites do município é obrigado a extinguir os formigueiros dentro de sua propriedade. E tem mais, casos fiscais da prefeitura detectem a existência de formigueiros, abre aspas, será feita a intimação ao proprietário ou responsável do terreno, dando prazo de 60 dias para proceder seu extermínio, fecha aspas. Que absurdo, velho. E se eu me negar, velho? Falo, não vou, eu gosto dessas formigas. São minhas formigas de estimação. Quem não conseguir vencer a praga nesse prazo será multado em 100 a 200% do salário mínimo vigente na região. Além disso, a prefeitura fará o serviço que será cobrado do morador com um acréscimo de 20%. Ou seja, se a prefeitura for lá fazer o serviço e custou, por exemplo, R$1.000 pra matar as formigas, eles vão cobrar de você R$1.200, que é os R$1.000 mais os 20% de acréscimo pela detetização. Mais a multa. Mais a multa! Pelo amor de Deus, eu não vou comer melancia e nem ter formiga. Por isso que eu não moro em Rio Claro. Galera de Rio Claro, mandem comentários. Quem aí tem formiga em casa? Quem come melancia? Delação premiada. 4. Quarta colocação, senhoras e senhores. Cuidado, você pode ser demitido por justa causa por embriaguez. Mauri, fica tranquilo. Aqui na Rede Geek a gente pega leve, grava podcast tomando cerveja. É complicado isso. Mas você aí do outro lado tem que tomar cuidado, porque na Era Vargas foi um período meio complicado, no qual os ultraconservadores brilharam no poder do país. Entre as inúmeras leis que indicam uma clara tendência de acabar com a vida de qualquer um que não andasse na linha, né, dessa sociedade da classe média alta da época. Temos isso até hoje, né? Isso é complicado. Temos aí na CLT, né, que foi criada justamente na Era Vargas, um artigo que prevê a demissão por justa causa no caso de embriaguez. E, mano, isso é muito louco porque foi levado a sério durante muito tempo mesmo. Tipo, se o empregador visse o empregado bebendo na região ali de trabalho, ou no final de semana, visse o cara num bar bebendo, e ele poderia usar isso como motivo de demissão por justa causa, e é realmente muito sério isso. Festas da empresa, nunca mais. O negócio é tenso. Mas o ponto principal é que nos anos 40, o alcoolismo ainda não era reconhecido como uma doença. E num regime que adorava marginalizar vários comportamentos, quem não conseguia controlar a bebida também não conseguia manter o emprego. E se fosse demitido, não tinha nem rescisão. Gente, o alcoolismo é uma doença que precisa ser tratada. Essa pessoa precisa de auxílio e não perder o emprego. Assim você afunda a pessoa de vez. É fácil falar, poxa, a pessoa foi pega bebendo no trabalho, merece justa causa, mas às vezes essa pessoa tá precisando de ajuda. 3. Terceira colocação desse top 10, vamos com Lei da Vadiagem. Ah, malandro. Olha o getulismo aí de novo. Vamos lá. Nos decretos da lei número 3.688, que trata das contravenções penais, temos listadas na lei a vadiagem, que considera a ociosidade um crime passível de punição de 15 dias a 3 meses. Isso mesmo, vadiagem é crime, né? O problema é
você definir quem é vadio, né? Essa lei foi muito utilizada durante a Era Vargas até meados de 1990 para prender pessoas, principalmente pobres e negros, que por qualquer motivo não tinham um emprego registrado em carteira ou apenas não portavam o documento na hora da abordagem policial. Foda, você tinha que sair na rua com a carteira de trabalho pra falar, não, eu não sou um vadio, até eu trabalho, né? Cerca de 75% das pessoas presas por vadiagem eram absolvidos porque não tinham provas, né? Afinal de contas, vadiagem é um conceito muito complexo. E ser vadio era considerado crime contra os costumes, reflexos de como funcionava o pensamento da sociedade na época. Não ter um registro em carteira de trabalho era sinônimo de ser bandido. Se for parar pra pensar, isso é realmente bem complicado, né? Já considerando que nós hoje temos só 13 milhões de desempregados no Brasil, né? Olha só quanto de vadio que a gente tem, né? E com a ajuda do governo, pelo jeito, isso só vai aumentar. E essa lei ainda é válida no Brasil hoje em dia. Quer dizer, se alguém me encontrar na rua e eu não tô fazendo nada e eu não tenho carteira de trabalho assinado, sou um vagabundo. Você é um vadio. Não, eu sou, mas não criminalmente, principalmente. 2. Senhoras e senhores, o voto do analfabeto. Como é que é? Isso mesmo, senhoras e senhores, o voto do analfabeto. Nós temos uma série de leis que são, mano, bizarras, dá desgosto, né? Chega a dar nojo. Não, é mais uma lei de 1935, ou seja, era Getúlio, né? Era Getúlio. Não era Getúlio do tipo, foi Getúlio, não é. Era tipo, era mesozoica, sabe? Era do do período do Getúlio. Mas a lei número 48, como o Tato disse, é de 1935, ela proíbe pessoas de se alistar para votar. Pois é, parece que é meio absurdo, não é mesmo? Mas dá uma olhada no texto. Artigo 3º. Não se pode alistar eleitores, 2 pontos. Os que não saibam ler e escrever, os praças e prete, exceptuados os alunos das escolas militares do ensino superior, os aspirantes a oficiais e os sargentos do exército, da armada e das forças auxiliares do exército. Olha só. Os mendigos e os que estiverem temporariamente ou definitivamente privados dos direitos políticos. Isso mesmo, essa lei antidemocrática, a ponto de parecer bem inconstitucional, ainda segue válida, apesar da Constituição Federal de 1988 permitir o voto dos analfabetos. Ser advogado cada vez mais me parece requerer um instinto masoquista bem forte, tipo, ou até mesmo sádico em alguns casos, né? Poxa, fica a galera sofrendo assim, é difícil. É complicado. Recapitulando. Se você ficou perdido no Vademecum sem saber o que tá acontecendo nesse top 10, não tem problema, nós fazemos um recapitulando pra te ajudar. 10. Na 10ª colocação, a lei do achado não é roubado, a lei do achadego. É o achadego, não é roubado. 9. Na 9ª colocação, a lei da melancia. Se você gosta de melancia, não vá para Rio Claro. 8. Na 8ª colocação, o código de posturas. Ou seja, não dá pra usar máscara. Coisa de bandido usar máscara. O prefeito era fã dos irmãos Metralha. 7. Na 7ª colocação, Lei dos Direitos Adquiridos de 1892. 6. Na 6ª colocação, as leis com multas em réis. Eu ainda tô chocado que 2 contos de réis é mais de 200 mil reais. De verdade, vai valendo mais do que o dólar. Tá quase valendo um Kinder Ovo. 5. Na 5ª colocação, é proibido ter formigueiros. Como fica o Homem-Formiga nisso aí, né? Como fica Rio Claro aí, né? 4. Na 4ª colocação, a justa causa por embriaguez. Lembrando que alcoolismo é uma doença. 3. Na 3ª colocação, a lei da vadiagem. A lei que pode pegar 27% da população brasileira. 2. Na 2ª colocação, senhoras e senhores, o voto do analfabeto. Pelo amor de Deus.
indicação desse top 10, vamos com Laudêmio. Mano, sério, vocês vão ficar de queixo caído, a cabeça vai explodir com essa merda que a gente vai falar agora. Você tá usando as expressões divertidas, né? Vai ficar de queixo caído, a cabeça vai explodir, o cu vai cair da bunda. São várias expressões dessa, né? Sério, assim, nada ganha. Tanto pelo tempo que essa lei foi decretada, quanto pelo absurdo de antiquada que é até hoje. A lei do Laudêmio vem do Código de Ordenações Filipinas do século 17, que diz o seguinte no livro 4, abre aspas: o foreiro que traz herdade, casa, vinha ou outra possessão aforada para sempre, 3 pontinhos, não poderá vender, escambar, dar, nem alhear a coisa aforadas sem consentimento do senhorio. Nossa, velho. Fecha aspas. Com base nesse texto, se instituiu um direito adquirido da família imperial que, até hoje, recebe uma taxa de 5% sobre a venda de todos os imóveis na região central de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não, peraí, você tá falando aqui. Todos os imóveis que são vendidos ali na região central de Petrópolis, 5% dessa transação vai pra família real que não faz porra nenhuma. Não. E não são só os Orleans e Bragança que tem a mamata. O Laudêmio ainda engorda os cofres da União nos terrenos de marinha em todo o Brasil. Ô, mano, é um absurdo, né? Pelo amor de Deus, bando de vagabundo! Fica aí, não faz porra nenhuma. A lei de vadiagem devia valer pra um filho da puta desse. Pois é. Que não faz merda nenhuma pelo país e ainda ganha em cima da população. Quem que são os verdadeiros vadios, Não, né? o cara é só vagabundo mesmo pra ficar recebendo aí dinheiro de graça, né? Pelo amor de Deus. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.